Seja muito bem-vindo a mais um Matinando com Deus. Meu nome é Vânicio Nascimento e este momento foi feito para abençoar a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é graça? Você já entendeu exatamente o que é graça? Falaremos exatamente sobre isto hoje. Vamos orar um pouco? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça por esta oportunidade de estar diante de Ti, com o intuito de aprender mais sobre a Tua Palavra. E neste momento, Senhor, abre o nosso entendimento, revela-nos, Senhor, a Sua Palavra, o que o Senhor quer transmitir por meio desta mensagem ao Teu povo. Fala ao coração, transformando para viver uma vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, por meio do entendimento da graça, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar você neste momento para refletir comigo exatamente sobre graça. Mas antes disto, eu quero compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Meus queridos, quando trata-se de graça, a palavra graça é o favor imerecido de Deus para nossas vidas. Mas você sabe de que maneira a graça se manifesta em nossas vidas? Segundo o entendimento de John Wesley, a graça se manifesta em nossa vida de três formas. A primeira forma da manifestação da graça em nossa vida é a graça preveniente. A graça preveniente. Esta graça é a presença de Deus ativa em nossa vida cotidiana. E existe também a graça justificadora. Esta graça, ela foi manifesta e entregue ao seu povo por meio da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, que verteu todo o seu sangue como preço, como recompensa para nos libertar da cadeia de pecado que nos foi colocado e imposto por Satanás, que fez o homem cair em transgressão lá no Jardim do Éden, a começar por Adão. O apóstolo Paulo ainda entende que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Paulo ainda diz, Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. E esta vida eterna, ela foi conquistada por Deus, manifesto e verbalizado e carnalizado na terra por meio de Jesus, que viveu uma vida exemplar. A graça justificadora, ela já foi conquistada na cruz, não precisa pagar, basta apenas levantar as suas mãos, reconhecer as suas transgressões, se arrepender, deixar de praticá-las, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e como único caminho que te conduzirá a Deus. Amém? E agora eu quero destacar uma graça que muito me chama a atenção, a graça santificadora. Esta graça, ela se manifesta mediante a uma decisão plena, uma decisão de livre e espontânea vontade do ser humano de viver praticando três pontos importantes que irão levar você a praticar outros pontos importantes que desenvolverá e levará você a viver uma vida de plena e completa graça da parte do Senhor Jesus. O primeiro ponto da graça que eu quero destacar é justamente sobre os assuntos anteriores que viemos falando, sobre oração. O primeiro passo para ter
a graça ativa na sua vida de forma que lhe purifica de pecado, lhe afasta da vontade de pecar, de praticar pecado, praticar iniquidade, praticar os frutos que desagradam a Deus, o primeiro passo é uma vida de oração, é uma vida disciplinada, é uma vida entregue a Deus, manhã, tarde, noite, madrugada, na escola, na faculdade, no trabalho, na parada de ônibus, aonde quer que você esteja, a graça santificadora, ela se manifesta à medida que você decide andar em um comportamento e um sentimento de completa adoração e constante adoração e entrega na presença do Senhor. O segundo ponto que eu quero destacar para a graça santificadora, ela ocorre à medida que lemos as Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras está o conhecimento sobre Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre quem é Deus. As Sagradas Escrituras revelam a grandeza de Deus, a perfeição de Deus, mas também revela os princípios, revela as leis morais que precisamos praticar para viver próximo a Deus e de uma vida piedosa, santa, amorosa, misericordiosa para com o seu próximo. O segundo ponto que eu quero destacar aqui sobre a graça é o jejum. Quando jejuamos, mortificamos a nossa carne para viver distante do pecado e com essa ação de sacrifício passamos a estar mais próximo de Deus e esta proximidade por meio da oração, do jejum e da leitura das Sagradas Escrituras, essa vida disciplinada em viver orando, jejuando, lendo Bíblia, esta decisão levará você a viver uma vida santa, reta, íntegra, liberal, livre de fato e de verdade dos grilhões, das algemas, dos cárceres do pecado. Então, eu te convido desde já a reconhecer a graça preveniente, que é a presença de Deus agora ativa aí na sua vida, a você reconhecer a graça justificadora que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário pelo derramamento do seu sangue, e uma vez que ele morreu, o véu se rasgou, e esta graça agora nos dá a oportunidade de ter um contato direto com Deus sem precisar de intermediários. Esta graça, inclusive, ela agora manifesta a próxima, de forma que você consegue estar mais íntimo, mais próximo, mais conectado, mais cheio da presença de Deus por meio justamente da oração, por meio justamente da leitura da Bíblia, que revela a grandeza, a perfeição, a plenitude. Quando eu começo a falar sobre o Senhor Jesus Cristo, eu não me canso. Pelo contrário, eu me sinto muito alegre e eu sinto justamente essa graça de Deus manifesta em minha vida. Por quê? Porque uma vez que você ora, uma vez que você se aproxima de Deus, começa a ler as Sagradas Escrituras, você vai começar a perceber que você vai se tornar mais amoroso, mais compreensivo, mais reto, mais íntegro, mais verdadeiro, e por meio desta verdade de Deus manifesta na sua vida, você começará a produzir frutos dignos de arrependimento, e é este desejo que eu tenho para a sua vida, que você viva em plena liberdade de santidade, adoração, louvor, engrandecimento e entrega na presença do Senhor. Vamos orar, porque a oração é um dos pontos da graça e ela vai levar a manifestar os demais pontos de graça na sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo por esta oportunidade. Abençoa, Senhor, a todos que estão ouvindo esta mensagem, que através desta mensagem vidas sejam transformadas, restauradas, vidas venham ser, Senhor, resgatadas das garras de Satanás, e que a graça preveniente
ela venha estar ativa e presente na vida de todos que estão escutando esta mensagem, e que a graça justificadora venha ser reconhecida por Ele, de maneira que no dia do arrebatamento possamos ser salvos por esta graça, e que a graça santificadora venha ser um compromisso assumido por todos que compreendeu essa mensagem e que entendeu que não podemos viver sem a prática da oração, do jejum e da leitura sagrada, que nos levará a entender a sua grandeza, profundidade e não apenas compreender, mas ser cheio do seu Espírito Santo, ouvir a sua voz, receber do Senhor os dons espirituais, ser usado pelas virtudes do Espírito Santo e assim influenciar milhares e milhares de pessoas até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal, marcar o sininho, porque você marcando o sininho será notificado todas as vezes que o Matinando com Deus for publicado aqui. Deus abençoe e que este dia e os próximos e os demais até a volta do Senhor seja de favor e merecido, presença de Deus por meio da sua graça na sua vida, em nome de Jesus. Amém.